A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." A ação da fé na salvação. Paulo continua esse trecho do verso 6 até o verso 14, mostrando ainda a superioridade que a fé tem em relação à lei. E para exemplificar essa superioridade, ele usa o exemplo de Abraão. Quando ele diz que Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado por justiça, a lei não me havia sido dada. Nem existia ainda a nação de Israel. Não havia nem nascido Isaac. Paulo mostra para aqueles cristãos da Galácia que estavam querendo deixar a fé em Cristo para voltar às práticas judaizantes, às práticas do judaísmo, que por eles serem descendentes de Abraão, o mínimo que eles teriam que usar de lógica era: ora, se Abraão ele foi imputado sobre ele justiça, e isso foi por meio de fé antes da lei, por que ainda vocês querem voltar à prática da lei? Se é a fé que Abraão teve em Deus que lhe foi a causa de lhe ser imposto ou imputado justiça, vocês estão pensando meio incorreto. E é interessante que esse termo imputar no grego, ele tem um sentido não de uma ação, ele tem um sentido de uma ação concreta. Deus está imputando justiça sobre a minha vida, porque primeiro Ele imputou o meu e o seu pecado em Cristo. Não é baseado em fatos, em pressuposições, mas é algo concreto. Deus colocando na conta de Cristo o meu e o seu pecado, mas colocando em mim, ou imputando em mim, justiça, por causa da minha fé em Cristo. É interessante como Deus age nas nossas vidas. Imagine você, eu, pecador, que merecia o inferno, tenho sobre mim imputado justiça. Deus está dizendo: você não tem pecado. Por causa de Cristo que morreu na cruz, eu criei em Cristo, e isso me foi imputado como justiça, porque os meus pecados foram imputados ou foram colocados na conta de Cristo naquela cruz. O pecado que era para mim e para você pagar, quem pagou foi Cristo. Veja que gostoso é quando nós podemos viver debaixo de fé, ou viver na graça, crendo em Cristo e vivendo na graça, não abandonando a graça. Porque é muito melhor eu viver debaixo de fé do que viver debaixo de lei. Porque o próprio texto, isso depois Paulo está fazendo uma referência a Deuteronômio 27 e 26, que vai dizer: maldito aquele que vive debaixo da lei. Porque a lei não tinha outra finalidade a não ser apontar o problema do pecador, dizendo para ele: você tem um problema, olha aqui onde está o seu problema, você não vai conseguir resolver o seu problema. A lei foi dada para mostrar realmente o quanto o homem é incapaz de salvar-se a si mesmo. Não adiantaria eu e você fazermos todas as boas obras que fossem possíveis na face desse planeta. Ainda assim, seria nada para pagar o preço do meu e do seu pecado. Porque o preço do meu e do seu pecado é a morte. E não tem nada que pague o preço da morte do meu pecado, a não ser a minha própria vida. Mas Cristo tomou esse lugar. Cristo tomou o lugar que era para mim naquela cruz. Nele foi imputado, foi colocado na conta dele o meu e o seu pecado, mas também foi colocado na minha conta a justiça dele. Meus queridos, quando eu olho para isso, eu não posso viver de outra forma, a não ser seguindo a Cristo,
a não ser olhando para a palavra do Senhor e querendo ver o que o Senhor quer que eu faça, para que eu obedeça a Ele. É uma falta de gratidão muito grande. Quando eu olho para o que Cristo fez, eu olho o que o meu pecado poderia me trazer, mas o que a morte de Cristo naquela cruz me deu, e eu recebi isso somente por fé, somente por crer, e simplesmente querer rejeitar, viver obedecendo a esse que morreu por mim naquela cruz. O Senhor Jesus desceu de sua glória, saiu do seu trono eterno, se fez como eu e como você, para que pudesse receber sobre Ele o meu e o seu pecado, para que eu não pagasse o preço. A cruz, isso alguém disse, uma frase anônima, a cruz é o preço do meu perdão. A salvação é gratuita, é graça, é um presente que Deus está me dando. Creia em Cristo e você será salvo. Mais nada. Mas ela custou algo, e custou algo muito valioso, que foi a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. É a vida dele em troca da minha vida. Ele morreu para que eu pudesse ter vida. Romanos 3, só vou ler esse texto, vocês não precisam abrir lá nesse texto. Verso 21 e 26 vai dizer assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. A ação de Cristo naquela cruz, morrendo por mim, me deu a oportunidade de, por fé e nada além de fé, agora ter os meus pecados perdoados. Por isso, nessa noite, nós queremos ver qual a ação da fé na nossa salvação. A primeira ação da fé na nossa salvação é que a justificação é aplicada por fé. Versos 6 a 9 diz o seguinte: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé aos gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Isso está lá em Gênesis 12. De modo que os da fé são abençoados com o crente a Abraão. Paulo deixa claro nesses versos que a fé é muito superior à lei, porque foi por fé que Abraão recebeu justiça, porque Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Não havia lei, mas Abraão creu. A fé então está permeando desde Gênesis até Apocalipse a salvação do homem. Não é por nada que eu faço, não é por meio de obras que Abraão foi justificado, não foi porque ele foi oferecer seu filho que ele foi justificado, não foi porque ele foi para uma terra onde Deus falou que ele tinha que ir, que ele foi justificado. Não, ele foi justificado porque ele creu na promessa divina, que dele haveria uma grande descendência. Ele creu na promessa divina, que ele iria possuir aquela terra que Deus havia prometido a ele. Ele creu, e não foi por obras, que Deus, de alguma forma, isso o pastor Jorge mostrou em Romanos 11, que Deus seria capaz até mesmo de ressuscitar Isaac, que era o filho da promessa. Foi fé, não foi obras, mas aquilo que Abraão fez de
ir até sacrificar o seu filho mostrava a fé que ele tinha em Deus. As obras que ele praticava demonstravam a sua fé. Paulo deixa claro que aqueles cristãos que estavam querendo voltar então às práticas do judaísmo, eles não estavam agindo com lógica. Porque se eles estavam, antes do judaísmo, impossíveis de serem salvos por fé, porque eles só foram salvos porque primeiro eles creram em Cristo, e Paulo mostrou isso do verso 1 até o verso 5, como agora, por terem tido fé em Cristo, eles estavam querendo praticar obras da lei. Isso era ilógico, não fazia sentido. Como que você quer voltar a praticar aquilo que não te salva, para deixar aquilo que te salva? É a mesma coisa a nós. Como eu posso querer deixar de crer em Deus? Se eu ir para a igreja, se eu orar, se eu ler a Bíblia, isso já é o suficiente para a minha salvação. Se eu for naquela igreja específica, então nem se fala. Isso não salva ninguém. Não é a igreja que salva, não é a Bíblia que salva, não é pastor que salva, não é oração que salva, é fé. É fé que permite que eu tenha os meus pecados perdoados. A justificação é aplicada na minha vida no exato momento em que eu digo, eu creio em Ti, Jesus Cristo. Quando Deus me justifica, Ele está dizendo, Newton, por causa de Cristo, eu posso olhar para você e dizer, você nunca pecou. Deus está me tornando alguém justo, alguém que nunca cometeu nenhum tipo de pecado. Isto é justificação, mas Ele só pode fazer isso porque, primeiramente, eu digo, eu criei, eu tenho fé em Cristo. Cristo imputa em mim a sua justiça, porque Deus imputou em Cristo os meus pecados. E isso é fé. Não é nada que eu possa fazer, não é nada que você possa fazer. A fé não tem outra finalidade, como nós já dissemos então, aliás, a lei não tem outra finalidade de que mostrar para mim e para você que não haveria escapatória para nós, se não fosse Cristo ter morrido naquela cruz. A lei me mostra como eu sou incapaz de salvar-me a mim mesmo, porque a lei ela tem um padrão divino de santidade, e o homem jamais, por obras de lei, vai alcançar esse padrão divino de santidade. Somente por causa de Cristo é que Deus pode olhar para mim e me declarar como totalmente justo, como santo, como alguém que nunca pecou. E a justificação, ela só é colocada, ela só é imputada em mim por fé. Então a justiça imputada por fé, primeiramente, ela é exemplificada pela vida de Abraão. Versos 6 e verso 7 vai dizer isso. Nós nos tornamos como filhos de Abraão justamente por causa da fé. Assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado por justiça. Quando eu creio em Deus também, é como se eu me tornasse filho de Abraão por causa de fé também. Isso não quer dizer que eu tenha sobre mim todas as promessas feitas a Abraão com relação à sua descendência, ou todas as promessas feitas à nação de Israel. Promessas à nação de Israel são promessas à nação de Israel. A igreja não é um novo Israel. Tem promessas para a igreja que são exclusivas da igreja e que não são para a nação de Israel. Tá ok? Mas eu me torno filho de Abraão por causa de fé. E Paulo usa o exemplo de Abraão justamente por isso. A vida de Abraão, então, me mostra que ele não precisava, ele não tinha dúvidas em obedecer a Deus. Deus disse, sai da tua terra. Ele saía. Deus disse, dá para mim o seu filho. Ele foi oferecer o seu filho. Abraão tinha tanta certeza que as ordens de Deus deveriam ser obedecidas, que ele não titubeava, porque ele tinha fé. Porque ele cria que Deus, ele seria capaz de fazer qualquer coisa. Ele cria que Deus, os planos de Deus para a vida dele era bom, perfeito e agradável. Assim como Romanos 12:2 diz para nós.
Quando Deus diz na sua palavra, faça isso, como nós agimos? Será que é realmente para mim fazer? Mas Deus, isso aqui é tão difícil. O Senhor tem certeza disso? Ele está dizendo para nós o quê? Eu tenho. É para você fazer. Mas eu não consigo. Ele diz, tenha fé. Tenha fé. É fé que move o cristão. É fé que move o cristão. Se nós fôssemos viver olhando as circunstâncias deste mundo, nós estaríamos simplesmente paralisados, sem ação nenhuma. Mas é por causa da fé que nós nos movemos, é por causa da fé que nós existimos, é por causa dessa fé que Deus colocou em mim, que eu posso crer em tudo o que Ele diz que vai acontecer em Tua palavra. Se Ele me diz que o que está aqui é para mim obedecer, eu obedeço. Eu não posso ter meio termo. Hoje a lição falou um pouquinho sobre isso de 1 João, né? A falta de obediência automaticamente é o quê? A falta de obediência é automaticamente o quê? Desobediência. Se você não está obedecendo, automaticamente você está desobedecendo. É assim a palavra do Senhor. Ela não tem meio termo. Ela não tem mais ou menos. Sim, sim, não, não. Ou você obedece ou então você está desobedecendo. A palavra de Deus é pura e simples. Você não precisa ficar tentando caçar pelo em ovo para achar ou descobrir o que a palavra do Senhor está dizendo. O Senhor disse, faça isso, faça aquilo. Porque se você não fizer, você está desobedecendo. E nós só podemos obedecer por meio do quê? Fé. A justiça imputada por fé também é motivo de bênção para a minha vida. É por meio de fé que nós somos abençoados. Em ti serão abençoados todos os povos. Eu saí debaixo da maldição da lei e agora eu tenho fé em Cristo. Meus queridos, onde era para nós estarmos se não fosse Cristo ter morrido naquela cruz do Calvário? Condenados ao inferno. Se eu não tivesse crido em Cristo, eu estava condenado ao inferno. Olha que bênção que nós temos de agora nós sermos libertos da maldição do pecado, que me dizia, todos pecaram. O salário do pecado é a morte. Não havia escapatória para mim. Só havia um destino para a minha vida, que era o inferno. Mas por causa de Cristo, morrendo naquela cruz, agora eu tenho uma expectativa de vida eterna também, porque eu criei em Cristo. Isso tirou a maldição do pecado sobre a minha vida e colocou a bênção de ser salvo, a bênção de ter meus pecados perdoados. Não há bênção maior na vida de um cristão do que saber que os seus pecados estão perdoados. Meu querido, se você acha que ter seus pecados perdoados não é bênção, reveja os seus valores. Porque o não perdão do meu pecado significava a minha condenação. Por Cristo eu agora tenho perdão. Como nós podemos então não ser gratos por esse sacrifício? Como então nós não queremos viver por meio daquele que morreu por mim? Como então eu não quero obedecer àquele que pagou o preço por mim naquela cruz? Se é uma bênção na minha vida eu ter sido salvo dos meus pecados, por que ainda nós queremos viver de acordo com os nossos desejos, com as nossas vontades, e não com a vontade do Senhor, não com a vontade daquele que me salvou? Por que nós teimamos em querer obedecer a palavra? A fé aplica em nós a justiça divina. Ele imputa. Eu sou justificado por fé, porque eu criei em Cristo. Deus pôde, através de Cristo, dizer, Newton, seus pecados estão perdoados. Eu coloquei na conta de Cristo os teus pecados. Não há bênção maior para a minha e para a sua vida
do que ter essa certeza. Segunda ação da fé na nossa salvação está do verso 10 ao verso 13, que o justificado agora vive por fé. Verso 10 a 13 diz assim: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá por fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Por ter sido salvo por meio de fé, não tem como eu querer ter uma vida cristã como se tivesse sido salvo por obras. É o que Paulo está colocando no verso 12: aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Se eu quero ser salvo por lei, então eu tenho que viver debaixo da lei. Agora, se eu fui salvo por fé, eu tenho que viver por fé. É incoerente você dizer: não, eu fui salvo por fé, mas eu querer viver praticando as obras da lei, que não me trazem salvação. Pelo contrário, eles só dizem: você, se viver por baixo da lei, você é maldito. Porque a lei, ela não tem a finalidade de salvar o homem. Pelo contrário, como nós vimos, a lei só tem a finalidade de mostrar a total incapacidade que eu tenho de salvar-me a mim mesmo. Não tem nada que eu e você pudéssemos fazer para sermos salvos. Se eu quero viver debaixo da lei, então com a impossibilidade total de me salvar, eu estou me fazendo maldito, porque eu estou me fazendo condenado ao inferno. Se eu então digo que eu criei em Cristo, eu olhei para a cruz e disse: Senhor Jesus, eu creio no teu sacrifício. Isso é o quê? Fé. Então é por fé também que aquele que foi justificado, aquele em quem foi imputado justiça, também deve viver. Não adianta ele querer viver por meio de obras, porque obras não salvam. Paulo está deixando isso bem claro, tá? O judeu que vivia debaixo da lei, sem fé em Cristo, não resolvia nada. Não adiantava o judeu, na época da lei, ir oferecer um sacrifício, tá, para o Senhor, se ele não estivesse crendo, se ele não tivesse fé, que aquele sacrifício era suficiente para perdoar-lhe o pecado. Se ele fosse oferecer um sacrifício somente por oferecer, só obras. Não teria valor algum para o judeu o sacrifício oferecido. Era obras. E muito judeu vivia dessa forma. Ofereci o sacrifício, se ele vai me perdoar o pecado não sei. Ele não tinha a noção, ele não tinha noção ainda do sacrifício maior de Cristo. Mas ele tinha que ter noção: esse cordeiro, esse animal, está substituindo a mim naquele altar. Eu creio que esse animal, o sacrifício, o sangue dele então, está perdoando o meu pecado. Isso era fé. E isso, ao ele oferecer um sacrifício, removia a culpa do pecado dele. De outra forma, valor nenhum. É a mesma coisa hoje. Se eu não creio em Cristo e vou à igreja, eu sou salvo? Se eu não creio em Cristo e vou à igreja, eu sou salvo? Se eu não creio em Cristo e leio a Bíblia, eu sou salvo? Valor nenhum. São só obras. Eu, como justificado por meio de fé, não há outro meio de viver que também não seja por fé. Verso 11 vai dizer isso: o justo. Então, aquele que foi justificado, aquele em quem foi imputado justiça, ele tem que viver, ele deve viver por meio de fé. Agora, por que eu tenho que viver por meio de fé? Lembra de Pedro? Pedro estava no barquinho, lá no meio da tempestade, junto com os outros discípulos, e de repente ele olha, os discípulos olham e vê
né, uma pessoa vindo o quê? Andando sobre as águas. Todo mundo ficou atônito, espantado, né? Um fantasma, oh meu Deus, vamos morrer todo mundo. Jesus, calma, sou eu. O que Pedro diz? Se é o Senhor mesmo, então, né? Permita que eu vá até com o Senhor. Jesus diz o que para ele? Pode vir. O que Pedro faz? Começa a andar. Estava tudo bem, não estava? Enquanto ele estava olhando para quem? Ele tirou os olhos de Cristo. Começou a olhar as circunstâncias, aquelas ondas, aquele vento. O que começou a acontecer com ele? Cristo vai lá e estende a mão, o segura. O que acontece depois? Os dois voltam o quê? Caminhando ao barco. Pedro agora também estava confiando em quem? Em Cristo. Assim também é o cristão, na sua vida cristã. Quando eu tiro os meus olhos de Cristo e começo a olhar as circunstâncias, eu não estou vivendo por fé. Eu estou querendo viver mediante as minhas próprias forças, mediante as minhas próprias capacidades. E quando eu olho as circunstâncias deste mundo, muitas vezes eu vou ficar triste, eu vou ficar abalado, eu não vou confiar em Cristo. Mas quando eu tenho os meus olhos fitos em Cristo, não há nada deste mundo que pode me abalar. Não há nada. Por isso que o justificado vive por fé. Agora, uma vida de fé, primeiro, me tira da maldição da lei. Verso 10 e verso 13 vai dizer isso. Se para não me tornar maldito diante de Deus, eu tivesse que cumprir toda a lei. Olha só, se para mim não me tornar maldito diante de Deus, eu tivesse que cumprir toda a lei, estava danado. Impossível. Era impossível. Porque, como eu disse, o padrão divino de santidade, o padrão de santidade da lei era um padrão divino, não era um padrão humano. Da mesma forma, o padrão de santidade para o cristão não é um padrão humano, é um padrão divino. É alto o padrão de santidade. Por isso também, se eu não tiver uma vida de fé, eu jamais vou conseguir atingir o padrão divino de santidade e vou viver pecando. Mas uma vida de fé me tira essa maldição da lei, essa maldição que dizia: você não é capaz de salvar a si mesmo. Eu continuo não sendo capaz de me salvar a mim mesmo, mas eu creio naquele que me salvou. Eu creio naquele que me dá vida. Eu creio naquele que me libertou. Por isso eu ando neste mundo olhando para Ele, fixos com meus olhos na cruz, fixos com meus olhos em Cristo, porque é Ele que me dá a capacidade de continuar vivendo neste mundo. É Ele que me dá a capacidade de continuar enfrentando os problemas deste mundo. Meus queridos, que bênção que nós temos. Eu consigo agora, por meio de fé, atingir o padrão divino de santidade, algo que seria impossível diante da lei. Impossível. Porque lei era baseada em obras, não fé. A segunda razão é que uma vida de fé me faz grato também pelo perdão recebido. Verso 11 e verso 12 vão dizer isso. Eu, um miserável pecador, porque eu fui justificado, eu tive a justiça de Deus imputada sobre a minha vida, porque eu criei em Cristo. E agora Deus olha para a minha vida e diz: Newton, por causa de Cristo, porque os seus pecados foram colocados na conta de Cristo, Newton, agora você é alguém que nunca cometeu pecado. Se eu não tiver gratidão diante desse fato, que miseravelmente pecador e ingrato eu sou. Como? Eu gostaria de entender como um cristão que teve fé genuína em Cristo Jesus, que tem certeza que seus pecados foram perdoados,
que tem certeza que Deus está olhando para ele dizendo: você nunca pecou, pode querer viver de outra forma que não seja obedecendo a esse meu Senhor? Eu fico estarrecido quando cristãos querem viver praticando as coisas que este mundo oferece, ao invés de abandonar os prazeres deste mundo para viver para Deus. Isso mostra o quão ingrato eles são e o quanto eles não entenderam ainda o preço que Cristo pagou por mim e por você, inclusive por Ele. Não há outro meio de eu a viver nesse mundo que não seja por fé, que não seja tendo uma vida realmente de gratidão àquele que pagou o preço por mim. É triste quando nós vemos pessoas que fazem pouco caso da cruz de Cristo. O incrédulo, Satanás está cegando ele. O triste é um cristão. Não estou dizendo que nós vamos viver livres de pecado. Não, nós vamos pecar, porque ainda não somos perfeitos. O triste é nós pecarmos e não compreendermos que estamos pecando, e não colocarmos as nossas vidas diante de Deus e confessar os nossos pecados. Nós temos que ter um modo de vida totalmente diferente, um modo de vida que não tire os olhos de Cristo, porque no momento que eu fizer isso, é o momento em que eu vou cair em pecado também. Terceira ação da fé na nossa salvação está no verso 14. O Espírito é recebido por fé. Verso 14 vai: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. A bênção de nós termos os nossos pecados perdoados, por ter fé em Cristo Jesus também, nos torna agora a habitação do Espírito Santo. E é interessante a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento e agora no Novo Testamento, após o estabelecimento da igreja. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, a Deus separava uma pessoa, algum profeta, o Espírito Santo vinha sobre ele, tá? E agia, mas o Espírito Santo não é como se habitasse aquela pessoa. Ele agia através daquela pessoa, terminou o serviço, a obra daquela pessoa que Deus queria usar, o Espírito Santo simplesmente se retirava. Não havia, no Antigo Testamento, naqueles que eram, colocar cristãos, tá? Entre aspas, ou aqueles que tinham fé em Cristo, tá? Nessa habitação do Espírito Santo. Eles não eram a habitação permanente do Espírito Santo. Nós agora, a igreja, nós somos a habitação permanente do Espírito Santo. Mas uma bênção que nós recebemos por meio de fé. Por meio de fé. E é gostoso quando nós pensamos que agora nós temos o próprio Deus habitando em nós e nos dando direcionamento na nossa vida cristã. Por isso não tem desculpa para um cristão dizer: eu não consigo, porque nós temos agora o Espírito Santo habitando em nós. O Espírito Santo é aquele que inspirou os escritores da palavra do Senhor para dizer: Deus, Ele quer que nós agimos dessa e dessa forma. É o Espírito Santo que nos faz ler a palavra do Senhor e compreender aquilo que Deus quer que nós façamos, e assim nós obedecemos. É um privilégio muito grande que nós temos agora. Mas também o privilégio me dá uma nova responsabilidade. Eu tenho que viver agora obedecendo a esse que me salvou. Para nós entendermos um pouquinho a ação do Espírito Santo, nós vamos ir lá para Tito 3:5. Eu vou fazer uma ponte aqui entre esse texto e o texto de Tito, para explicar duas ações do Espírito Santo no momento em que no momento em que recebemos o Espírito Santo, qual que é a ação dele em nossas vidas, quando eu recebo ele.
Tito 3,5 vai dizer: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É o Espírito Santo que me regenera e que me renova. E essas duas palavrinhas, esses dois conceitos são de suma importância para a vida do cristão. O Espírito recebido por fé, então, primeiramente ele vai me regenerar. O que significa esse termo regenerar? Essa ação regeneradora do Espírito Santo tem a função de me tornar uma nova criatura. Lembra? Adão e Eva no jardim estavam em plena comunhão com Deus. Deus podia, durante o dia, chegava até Adão e Eva, né? Conversava com eles, tinha comunhão plena com eles. No momento em que eles pecaram, o que eles fizeram? Se esconderam. Quiseram se apartar de ter comunhão com Deus. Porque Deus disse: no momento em que comeres desse fruto, certamente o que? Morrereis. O Espírito morreu. Ao regenerar, ao eu crer em Cristo por fé, e ao receber o Espírito Santo por fé também, primeiramente ele tem a função de me regenerar, de me tornar uma nova criatura. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Agora eu tenho a possibilidade novamente de me colocar em comunhão com Deus, porque o meu espírito foi revivido. Agora eu tenho acesso livre a Deus. Eu não preciso mais de pastor, eu não preciso mais de sacerdote, eu não preciso mais de sacrifício, eu não preciso de mais nada. Eu tenho livre acesso a Deus por meio de Jesus Cristo, porque o Espírito Santo me regenerou, me reviveu, e agora eu posso novamente ter comunhão completa com Deus. Essa é a ação do Espírito Santo em me regenerar. Pela justificação, Deus me declara justo. Olha, você nunca pecou, mas pela regeneração, Deus me transforma em justo. Me coloca numa posição em que agora eu tenho acesso total e irrestrito a Ele. Há duas ações: a justificação me declarando justo, mas a regeneração me tornando o quê? Justo também. E quem faz isso? O Espírito Santo, que eu recebi por meio de fé. Fé em Cristo. Fé em Cristo. Não há desculpa agora, como regenerado, como uma nova criatura que sou, para viver como uma velha criatura. Eu sou novo, totalmente novo. Eu tenho que ter uma nova disposição, um novo modo de viver, um novo modo de agir, um modo que é baseado na palavra do Senhor, não em meus princípios, não em meus conceitos. A segunda ação do Espírito Santo, que é recebido por fé, ele me renova. Verso 5 também, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Essa ação renovadora, então, tem a função de me dar uma nova vida. Eu agora sou declarado como justo, como alguém que é santo. A função de renovação do Espírito Santo me dá agora a capacidade de viver como um regenerado. A renovação do Espírito Santo me torna agora capaz de viver me santificando diariamente. Aquilo que eu tinha como algo que era impróprio, que era pecado, eu tenho que deixar para trás e colocar algo novo no lugar. Eu tenho que ter um viver novo. As nossas vidas foram transformadas. Aquele que furtava, agora não furtes mais. Antes o quê? Trabalhe. Aquele que mentia, não mintas mais. Você tem alguma coisa que você fazia antes de ser salvo, que era algo corriqueiro na sua vida?
Depois de ser salvo, do Espírito ter te renovado, você tem que dizer o quê? Isso aqui agora eu não faço mais, porque eu tenho uma nova vida, uma nova disposição mental. Eu tenho um novo tipo de caminhar. Eu agora sou santo, sou separado das coisas deste mundo, sou separado para Deus. Agora eu não posso mais viver como um pecador, mas eu tenho que viver como alguém que foi perdoado. Alguém que Cristo, que Deus está olhando para mim, através de Cristo, dizendo, nunca cometeu pecado. Como estamos vivendo? Como regenerados e renovados? Alguém que foi feito nova criatura. Alguém que foi declarado como justo. Alguém que agora é totalmente santo. Estou deixando realmente o Espírito Santo ter ação na minha vida? Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu vivo por fé naquele que me amou e se entregou por mim, naquele que pagou o preço do meu e do seu pecado, naquele em que o meu e seu pecado foi imputado, foi colocado na conta, e aquele que colocou na nossa conta a sua justiça. Ele, Jesus Cristo, se fez maldição em nosso lugar. Ele se tornou maldito ao morrer naquela cruz. Alguém que cumpriu toda a lei, alguém que era totalmente justo, mas que foi condenado de forma injusta, porque não era para ter morrido, por ter cumprido todo, por ter não achado nele pecado algum, mas ele, sendo justo, morreu de forma injusta, por injustos, como eu e como você, para que hoje, por fé, nós pudéssemos ser salvos. Não há bem maior, não há bênção maior na vida de um cristão do que viver por fé, do que crer em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e ter os seus pecados totalmente perdoados, ter os seus pecados colocados na conta de Cristo e ter a justiça de Cristo colocada na nossa conta. Viva fazendo valer a pena o sacrifício de Cristo naquela cruz. O preço que Ele pagou foi alto demais para que nós vivêssemos de forma ingrata, de forma sem dar valor àquilo que Ele fez. A ação da fé na salvação, então, ela nos justifica, nos torna alguém totalmente justo, nos auxilia a viver para Deus, nos dá uma forma de agora viver olhando para Deus, mas também nos faz a habitação do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós não temos como agradecer ao Senhor pelo que o Senhor fez por nós, nos entregando o seu Filho, seu único Filho, para morrer naquela cruz, tomando o nosso lugar, colocando na conta dele os nossos pecados e colocando na nossa conta a justiça dele. Mas isso nós recebemos por fé. Que possamos realmente viver por meio de fé, olhando com os nossos olhos fixos no Senhor. Porque no momento em que começarmos a olhar as circunstâncias, certamente nós vamos ter problemas sérios em nossas vidas. Nós te louvamos e te agradecemos também, porque o Senhor nos dá do teu Espírito Santo para nos auxiliar na forma que devemos caminhar enquanto neste mundo. Que possamos realmente fazer valer a pena o sacrifício do Senhor naquela cruz. Viver de uma forma pura, santa, sendo exemplo realmente para aqueles que ainda não creram, para que eles também possam, através das nossas vidas e mediante a pregação da Tua Palavra, também crerem em Cristo como único e suficiente Salvador.
Que possamos proclamar esse Evangelho, Evangelho que liberta, que tira a maldição da lei sobre nós e coloca a graça de Cristo também sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, por ter tomado a cruz que era para nós. Que possamos realmente viver agora de acordo com aquilo que o Senhor estabelece em Tua Palavra. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos nós, agora e para todo sempre. Amém e amém.